Deixa eu falar com o Eduardo Trovão, porque o xará dele joga hoje. O Eduardo, lateral direito. O Ceará tem desfalques, entre eles o Samuel Xavier. Ô, Trovão, e esse jogo contra a equipe do Inter, o Ceará bem desfalcado, né? De jogadores também super importantes. O Bruno, Samuel, Luiz Otávio. Pô, você pega esses três, Leandro Carvalho. Muitos problemas para hoje, hein, Trovão? Muitos problemas. O Ceará vai ter que se virar. E eu diria até que esses três aí são a base desse time do Ceará, juntamente com o Vina, né? São os 4 jogadores mais importantes desse time do Ceará. Samuel Xavier, o Bruno Pacheco, o Luiz Otávio e o Vina. Desses 4, 3 estão fora do jogo de hoje. Então são desfalques muito importantes. Às vezes você tem um desfalque que vá sim fazer falta ao time, mas que quem entra você consegue esperar alguma atuação de mesmo nível. A gente já viu o Eduardo substituir o Samuel Xavier e torce para que ele faça um grande jogo, mas o Samuel normalmente é indiscutível nessa posição. O Bruno Pacheco faz um campeonato brasileiro maravilhoso desde que o futebol retomou e o Campeonato Brasileiro começou. O Bruno Pacheco tem jogado muita bola, principalmente na questão defensiva. Então, para se virar contra simplesmente o Internacional, que tem voado no campeonato, tem que jogar mais ainda de acordo com as suas características. Não é fugir da partida, não, de forma alguma, mas é prestar mais atenção ainda na marcação. Vigiar de perto os principais jogadores do Internacional. E aí, ter aquele velho papo que a gente sempre fala, capricho e eficiência na hora de sair em velocidade no contra-ataque para conseguir beliscar um gol, porque o Inter vai para cima, vai dar espaço, e o Ceará já demonstrou, com times que fazem isso, capacidade de ir lá na frente marcar. Por que não contra o Internacional? É um jogo muito difícil, com os desfalques que tem, fica ainda mais difícil, mas nada é impossível. É isso aí, o Ceará tem que pensar isso mesmo, é aquela história que o Trovão falou ontem. Tendo chance, mata o jogo. É um jogo que o Ceará vai ter pouquíssimas oportunidades. Na hora que tiver, não tem margem para erro, né, Caio? Nesse sentido, é um jogo similar ao que foi o jogo contra o Atlético Mineiro. É um jogo que você tem que minimizar erro defensivo e saber aproveitar as chances ofensivas. Naquele jogo, o time se ouve muito bem defensivamente. E aí, que vai fazer mais falta são os dois laterais, em relação àquele jogo. Porque jogou o Gabriel, por exemplo, então você tinha uma configuração com o Luiz Otávio e Gabriel Lacerda e Thiago talvez não fosse tanto, mas quando você mexe todo o sistema, complica. Então, é uma partida de desenho muito parecida com o que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. E eu fico na curiosidade que naquele jogo, também para poupar, mas fazendo parte de uma estratégia, ele jogou com o Lima e com o Matheus Gonçalves e sem o Kleber. Ele preferiu começar o jogo com o Rafael Sobis. O Kleber entra na metade do segundo tempo. Pode ser uma alternativa para deixar o time mais leve num jogo que a gente sabe que o Inter vai ter muito mais posse de bola, muito mais vezes no campo de ataque. É um time que não afunila tanta jogada, até porque nesse momento não vem jogar como centroavante de ofício. O próprio Thiago Galhardo muitas vezes é quem vai fazer a função de 9. Então essa bola vai circular muito na linha de meio de campo para você tentar roubar e sair em velocidade. E 3 jogadores vão ser fundamentais para o Ceará conseguir ter essa transição. É Charles, Vina para variar, e o próprio Fernando Sobral, por conta dessa marcação lateral, de conseguir roubar a bola no espaço curto, como a gente viu, por exemplo, no gol do próprio Ceará contra o Fortaleza. Esses 3 jogadores decidiram o jogo contra o Fortaleza. Em algumas situações vai depender muito do que esses 3 vão conseguir fazer para criar jogadas mesmo. Do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um bom jogo do Ceará, não tinha o Vina. E aí você ainda ganha também a bola parada, que é uma situação para ser aproveitada muito bem em jogos como esse, que você sabe que não vai estar no campo do adversário o tempo todo. Eduardo vai ser titular. São pouquíssimas chances que o Eduardo teve como jogador do Ceará como titular, né? Pouquíssimas, né? Sem contar estadual, assim, ele foi titular contra o Vitória porque o Samuel também estava suspenso. Na Copa do Nordeste ainda, não foi nem na Copa do Brasil, não. Então ele, como titular do Ceará no Campeonato Brasileiro, é a estreia dele. Vamos ouvir o Eduardo. Fico muito feliz, né, em poder estar entrando como titular. Em poder participar mais efetivamente, né? Sempre me preparando para quando precisar, quando houver oportunidade como essa, entrar bem, jogar, fazer a minha parte e assim vencendo. Estou preparado, né? Venho sempre treinando muito, muito forte para que eu possa dar minha contribuição à minha equipe. Aí o Eduardo, como eu falei, são pouquíssimas chances porque o Samuel Xavier é dono da posição. Cara. Dono da posição. Samuel, em 2 passagens pelo Ceará, ele não teve concorrência. Em 2014 ele engole o Marcos e depois o Thiago Cametá, e depois quando voltou para assumir de vez a posição novamente. É um dos jogadores mais emblemáticos na lateral direita do Ceará. Ele viu? Se contunde muito pouco. Muito pouco. Quando o Samuel fica ausente, normalmente é por suspensão. Exatamente. E aí a gente volta a falar com o Eduardo, porque o Eduardo fala desses desfalques, né? Então, se são desfalques, e isso é ruim, obviamente, você não tem os titulares, os melhores
jogadores ali das posições, pelo menos é uma motivação para a galera que está entrando. O Alisson na esquerda, de volta, certamente, o Gabriel Lacerda na zaga. Fica a dúvida se é Matheus, Bachola, quem vai jogar do lado esquerdo. Quem vai jogar do lado esquerdo lá no ataque. E ele, né, na lateral direita, né? Modelo de jogo não, porque só vai mudar o jogador, né? Mas o modelo de jogo não vai mudar. Né? Nossa estratégia está bem clara na nossa cabeça. O Guto tem sido bastante detalhista com todos nós. Né? E os jogadores que não vêm atuando, vêm observando e têm sido orientados para que possa fazer o mesmo ou melhor do que quem já está atuando. Né? Mas as funções não mudam muito, mudam só as peças. Mas tem que cumprir a função, né, que o companheiro vinha fazendo ou melhorar. Vamos aqui conversar com o Danilo que acompanha o dia a dia do Ceará, agora menos por motivos óbvios, né? Mas acompanha e já há mais de 20 anos cobre o Ceará. Ô Danilo, essa questão do histórico, o Ceará lá em Porto Alegre se dá bem contra a equipe do Inter, né? No histórico, inclusive, o Ceará também leva vantagem, né? Em Porto Alegre não, né? Não, em Porto Alegre o Internacional leva vantagem. No histórico todo? Geral, sim, leva vantagem. Com 8 vitórias, né, contra 6 da equipe do Internacional no cômputo geral. Então ele leva vantagem. Em Porto Alegre, a vantagem do Internacional não é tão grande assim, né? São 5 vitórias. Do mandante é comum que tenha uma vantagem, mas contra 3 vitórias da equipe do Ceará dentro de Porto Alegre e no Beira-Rio. Então não é algo impossível de acontecer, não. Você estava falando em relação ao Eduardo. O Eduardo entrou aos 44 minutos do segundo tempo contra o Grêmio. Foi o único momento que ele jogou nesse Campeonato Brasileiro. Foram 5 minutos, o minuto que faltava para encerramento dos 45, e naquele dia a plaquinha subiu com 4, então ele jogou 5 minutos somente nesse Campeonato Brasileiro. Então, é praticamente a estreia no Brasileiro e certamente a estreia como titular. O Eduardo, nessa entrevista, eu indaguei dele uma questão das diferenças dele para o Samuel, né? Ele falou que uma das diferenças principais é que ele gosta de chegar mais à linha de fundo para cruzar, que pode ser uma boa para o Kleber, que está sentindo um pouco de falta disso, já que ele é um jogador que de cabeça é muito bom, uma das virtudes do atacante do Ceará. Mas também rasgou elogios ao Samuel, né? Falando que não se sente desconfortável no banco, sabendo que o titular, para ele, Eduardo, é um dos melhores laterais desse Campeonato Brasileiro. Eu acho o Samuel Xavier muito bom lateral. E o Bruno Pacheco... carente no mercado. Não, é muito carente. E o Bruno Pacheco, eu acho um cara injustiçado, porque Sim. O que o Bruno vem jogando é uma grandeza. Mas uma vez na redação, já vamos eu, Trovão e Danilo conversando sobre a cultura do torcedor cearense, de 2 coisas, né? Que às vezes ele demora a entender quando o treinador tem ideia diferente. 1, o time tem que jogar em alta velocidade sempre. 2, o lateral tem que apoiar o tempo todo. Cara, tem lateral que rende muito melhor na linha de 4, subindo na maciota, como a gente fala. O Bruno é muito isso. Talvez não seja o jogador mais técnico do mundo, mas ele sobe 1, 2, 3 vezes por jogo e já deu assistência para a partida. É melhor do que aquele cara que sobe 25 vezes, acerta 2 cruzamentos, mas o tempo todo tem dificuldade de acompanhar o ponto ou o lateral adversário. E defensivamente ele é muito redondo, ele ajuda demais. E daquilo que a gente falou do Samuel, vale para o Bruno também. O Bruno, se eu pegar os números dele na Chapecoense, ele só ficava fora por suspensão. Ele não se contunde. Isso dá uma segurança para o treinador de saber que pode contar com ele sempre, que é muito importante, principalmente para times que o elenco, por conta própria, de orçamento menor, é mais curto. É verdade. Eu acho o Bruno um ótimo lateral. Ele nunca é o nota 10, mas ele dificilmente vai ser o 4. Ele dificilmente vai fazer uma partida que você vai dizer, pô, o Ceará perdeu por causa do Bruno. Ele é muito regular, muito regular. Os dois, o Bruno e o Samuel Xavier.